Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quarta-feira. O evangelho dessa quarta está em São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaus, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és tu acaso o único fariseu em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivos. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, e o acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram aos profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abraçava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí achavam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes haviam acontecido no caminho, e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho dessa nossa quarta vem aqui nos ensinar. Muitas vezes, irmãos, eu e você aí que está me assistindo, muitas vezes nós ainda estamos com os olhos e com os corações vendados e com os ouvidos tapados. Ainda não conseguimos reconhecer que Jesus Cristo está vivo por uma falta de fé. Nós podemos ver no começo do Evangelho, mesmo eles sabendo da palavra de Jesus Cristo, mesmo eles sendo já discípulos de Jesus Cristo, Jesus Cristo chegou nesses outros 2 discípulos e eles não conseguiram reconhecer a face de Jesus Cristo. Eles sabiam da palavra de Jesus Cristo, que ele deveria morrer e ressuscitar.
Inclusive Jesus falou, ó gente de má fé, ele não deveria ser entregue na mão dos pecadores e assim, assim entrar na sua glória? Ou seja, Jesus seguiu o caminho contando as parábolas e perguntando o que tinha acontecido. Eles não tinham, mesmo assim, chegou na sua casa, entrou na casa dele, mas eles não conseguiram reconhecer a face de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós cansamos de ouvir a palavra de Deus, cansamos de saber, de ler e reler, conhecer e reconhecer a palavra de Deus, mas até hoje nós continuamos com os olhos e com os ouvidos tapados e não conseguimos reconhecer ainda a face de Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa fé nós ainda temos uma fé morta na nossa vida e no nosso coração. Nós ainda não conseguimos reconhecer a face de Jesus Cristo e as suas palavras. Por quê? Porque a nossa fé ainda está morta. Nós ainda não temos uma fé totalmente viva para reconhecer a face de Jesus Cristo e contemplar a sua glória, a sua ressurreição e ouvir a sua palavra. Os discípulos não tinham reconhecido. Muitas vezes nós cansamos de ler e reler a palavra de Deus, de buscar a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Confissão, mas nós continuamos com as vistas tapadas e com os olhos, com as vistas fechados e com os olhos e com os ouvidos tapados e com os olhos fechados. Nós ainda não conseguimos reconhecer a face de Jesus Cristo por essa falta de fé. Cansamos de ir na igreja, mas nós ainda temos essa falta de fé fraca, que acabamos não deixando nós reconhecer o verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo Eucarístico, na nossa frente. Por quê? Porque a nossa fé está fraca e nós ainda não largamos do pecado. Eles só foram reconhecer. Depois que Jesus partiu o pão e eles viram o furo dos pregos na mão de Jesus Cristo. Aí se eles reconheceram, Jesus Cristo desapareceu, eles nem viram. Aí depois, na hora que eles veio parar, há quanto tempo ele está morto? Há 3 dias. Aí se eles reconheceram qual foi aquela outra passagem que Jesus falou, destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. O templo era o corpo de Jesus Cristo. E em 3 dias ele reconstruirei o quê? Em 3 dias ele ia ressuscitar, e sim. Depois que ele viu os pregos, a marca dos pregos na mão de Jesus Cristo, é que eles, finalmente a sua fé abriu. Finalmente eles arrancou o trem dos ouvidos para ouvir a palavra de Jesus Cristo que ensinou. E também arrancou esse tapa-olho dos olhos dele, que não conseguiu contemplar a face de Jesus Cristo, que não conseguia reconhecer. Aí sim eles conseguiram ver, depois que viu os furos nas mãos de Jesus Cristo. Que nós, irmão, que nós a partir de hoje, arranque esse tapa-olho dos seus olhos e dos seus ouvidos, que é o pecado, o orgulho, a falta de fé, a falta de confiança na palavra de Deus, a falta de fé em Deus e no poder dele. Se você continuar com essa falta de fé, com essa falta de confiança e de não acreditar na palavra de Deus, você não vai conseguir reconhecer a face de Jesus, mesmo ele estando na sua frente. Que então, a partir de hoje, largue o pecado. Arranque esse tapa-olho. Arranque também essas coisas dos seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E arranque esse tapa-olho, que é a falta de fé e o pecado da sua vida. Largue o pecado. Toma posse, crê na palavra de Deus. E crê que Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está vivo no seu meio, Ele está aí ao seu lado. Ele nunca te abandona. Mas você precisa que tenha uma fé viva. Você precisa que reconhecer a face de Jesus. Para você reconhecer, então arranca esses tapa-ouvidos seus. E esses tapa-olho dos seus olhos. E toma posse da sua fé. Tenha uma fé agora viva. Para que assim você possa reconhecer Jesus Cristo ressuscitado na sua frente, que é a Sagrada Eucaristia, e através do Santo Espírito de Deus, para que assim você possa ter uma vida eterna, você possa ter o amor de Deus, possa alcançar um perdão, o carinho, a reconciliação, a vida eterna, e é claro, as misericórdias e as graças de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixe like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber o vídeo diário da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quarta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.